Bom, boa noite a todos. Boa noite, Área. Boa noite, Eduardo. Um prazer conhecer vocês, prazer falar com vocês em nome da BRH. Nós vamos estar hoje por um período aí de mais ou menos 1h10, 1h15 conversando, onde a gente vai poder trocar experiências. Eu acho que antes de eu falar um pouquinho de vocês, eu queria agradecer aos patrocinadores da BRH, a C. Camargo Cancer Center, Consiga Mais, Lee Rich Harrison, HealthBeat, ProPay e Universe. Então, obrigado aos patrocinadores. A BRH tem esse modelo de webinar e de apoio aos profissionais da área de recursos humanos e aos profissionais ligados a relações humanas. E eu acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer esse casal brilhante. Eu tive a oportunidade de olhar um pouquinho a história de vocês. Eu acho que é fantástico. Vocês tiveram um propósito na vida que eu vou fazer algumas perguntas, pedir para vocês contar um pouquinho para nós, dividir essa experiência. Falando um pouquinho de vocês, e depois eu queria que vocês se apresentassem também, esse casal que está à frente dessa missão. Eles já tiveram mais de 5.900 projetos catalogados, né, na missão deles, né? Mais de 400 palestras presenciais, então uma amplitude muito grande, mais de 1 milhão de quilômetros rodados dentro dessa missão, né? Mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, ou seja, começar a falar de número deles aqui é fantástico, a gente já começa a ficar emocionado e querendo um pouquinho mais. Bom, sejam bem-vindos, Eduardo e Yara. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho e depois eu queria que vocês falassem desse propósito de vocês, que foi mudar o olhar, inspirar, conectar e valorizar, né? Essa visão. Mas antes eu não posso deixar de falar a grande frase de vocês, que é: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Eu acho que isso é fantástico. Então, por favor, sejam bem-vindos com a comunidade da BRH. Boa noite, gente. Primeiro a gente tem que agradecer, né? Gratidão pelo convite, pela oportunidade de chegar no coração de tantas pessoas, né? Meu nome é Yara, para quem não nos conhece. Eu sou o Eduardo. Nós somos os Caçadores de Bons Exemplos. E resumindo a história, assim, nós éramos apenas um casal cansados de ouvir notícia ruim. Nós tínhamos questionamentos muito grandes dentro da gente. O principal é: qual que é o verdadeiro sentido da vida? O que a gente está fazendo nesse mundo, olhando só para o próprio umbigo? Ou será que a gente está aqui para viver em comum unidade, ajudar as pessoas, fazer o bem? E esse cansado de ouvir notícia ruim não foi essa semana, esse mês ou esse ano. Foi lá em 2010. E aí, não sei se vocês lembram, mas estavam acontecendo várias coisas assim no mundo, Estado Islâmico começando. E aí a gente virou e falou assim: nossa, mas nós não podemos ficar de braço cruzado. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar apenas como telespectadores dessas histórias. A gente tem que ser personagem da transformação. Aí a gente viu uma frase de Gandhi, que é essa frase que a gente utiliza diariamente como até um mantra: seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Que frase chavão! Até em para-choque de caminhão. Né? Tem para-choque de caminhão. Todo mundo conhece. Mas por que a gente não faz? Aí nós interpretamos assim: tira o bumbum da cadeira, vem botar a mão na massa, né? Para de falar de problema. Vamos falar das soluções. Nós precisamos saber dos problemas. Não podemos ficar alienados com o que acontece no mundo, mas principalmente precisamos saber quem está buscando as soluções, né? E aí a gente, bom, e agora? O que a gente vai fazer? Sem saber muito o que fazer e como fazer para ajudar as pessoas, nós nunca fomos ligados a nenhum tipo de projetos. A gente sempre trabalhou para satisfazer os nossos desejos materiais, nunca para ajudar ninguém. Nós éramos muito individualistas. Nós decidimos vender nosso apartamento, nosso carro, vender tudo que a gente tinha e irmos para a estrada, para viver e conviver com essas pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e que pensam no coletivo. Que tipo de amor é esse que você dedica a sua vida para mudar o mundo? E aí botamos a data, 1º de janeiro de 2011, fomos para a estrada e estamos na estrada até hoje. O que era para ser
apenas uma parte da nossa vida, algo com início, meio e fim, se transformou no nosso trabalho, na grande missão, no propósito da nossa vida. Por isso que nós chegamos nesses números que você falou mais cedo. Então, isso é fantástico, né? Eu imagino o quanto de dedicação está por trás disso, né? Agora, conta para nós um pouquinho, como é que é incentivar as pessoas a pensar nesse coletivo, né? Como é que é isso, você começar a iniciar o trabalho dessa magnitude e incentivar as pessoas a pensar nesse coletivo, sair dessa zona de conforto, indo de telespectador para uma personagem de transformação? Como é que vocês trabalham isso? Não é uma transformação muito fácil, né? Até hoje a gente ainda está nessa transformação, né? As coisas, a gente precisa de ouvir muito esses sinais do universo, né? Porque às vezes a gente está com um caminho pré-estabelecido, mas vem alguma coisa e muda totalmente, né? A pandemia é isso, ninguém estava preparado. A gente estudou tanto do mundo VUCA, né? A gente falou tanto desse novo mundo, e o novo mundo já... Ficou muvucado demais. Ficou muvucado, né? A gente não estava preparado. Então, às vezes a gente estabelece, mas a gente precisa de também ouvir esses sinais, essas coisas que estão acontecendo no universo para ir adaptando. O início do nosso trabalho, o início do nosso projeto era mudar o mundo do casal. Só que aí, no meio do caminho, nós fomos percebendo que estava influenciando outras pessoas também. Apesar de a gente ter vendido tudo, doado tudo, a gente continuava egoísta, porque essas informações estavam só para a gente. Então, nós começamos a divulgar esses projetos e a compartilhar. Aí, um dia, nós recebemos um e-mail que dizia assim: obrigado por salvar a minha vida. Era um garoto que tinha tentado suicídio 3 vezes, ficou sabendo da nossa história e decidiu não morrer mais. Diz ele que ficou o fim de semana inteiro comendo as histórias, digerindo as histórias do nosso site. Um e-mail bonito, longo, no final ele colocou: um dia eu quero encontrá-los e agradecê-los. Obrigado por salvar a minha vida, por terem me devolvido a esperança no ser humano. Eu olhei para o Dudu e falei: o que a gente fez? Aí mudamos o olhar. Primeiro, né? Se tornou nosso primeiro objetivo. Mudar o olhar das pessoas. A gente tem que saber as coisas ruins, mas a gente tem que saber quem está buscando as soluções para resolver os problemas. Aí tá, continuamos o nosso trabalho e a gente ouve muito: eu queria tanto fazer alguma coisa, mas eu não sei como iniciar. Então a gente inspirar as pessoas é o nosso segundo objetivo. Contar essas histórias, mostrar que esses bons exemplos que a gente encontra não são santos, não são seres iluminados, são pessoas comuns, que têm trabalho, família, qualidade, defeito. Engraçado isso, que quando a gente chega nas cidades e pergunta, nossa forma de trabalho é uma forma muito simples, é chegar nas ruas e perguntar. É o termômetro de que dá certo. Quem é um bom exemplo para você? E aí algumas pessoas jogavam a régua lá em cima. A Madre Teresa, Gandhi, Mandela, Luther King, a régua era muito alta. A gente nunca vai fazer algo tão grandioso assim. Então, quem nós procuramos são essas pessoas comuns. Contando essas histórias da Margarida, do Tião. Poxa, se eles fazem, eu também faço. Se tornou o segundo objetivo. O terceiro, nós estávamos no Médicos Sem Fronteiras e tinha uma frase que dizia assim: missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. A gente, terceiro objetivo, conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. Hoje o nosso grande objetivo é esse, a nossa grande missão, o nosso trabalho é essas conexões. E o quarto objetivo, nós estávamos saindo de um projeto muito legal, muito lindo, na Bahia, quando uma das fundadoras começou a chorar. Bateu a mão na porta e falou assim: espera. O que foi? O que aconteceu? Aí ela: eu estou aqui hoje para fechar o projeto. Porque eu brigo com o traficante para a criança estar aqui. Eu brigo com a minha família para eu estar aqui. Eu cansei. Aí eu abro a porta, é um casal falando que no Brasil inteiro tem pessoas como eu. Eu não posso deixar vocês passarem dessa porta sem antes prometer. Podem voltar quando vocês quiserem que eu vou estar aqui. Uau! O que a gente fez? Valorizamos, motivamos aquela pessoa a continuar.
Então, tudo que era o objetivo inicial, que era mudar o mundo do casal, acabou se transformando nesse grande objetivo coletivo com esses objetivos, que a gente acaba influenciando as pessoas através desses objetivos. Oh, e isso é fantástico, né? Quando eu ouço vocês falarem da história do menino, que vocês mudaram a vida dele, eu acho que a gente está falando de coisas que vocês também já falaram na palestra de vocês, que são os heróis invisíveis, né? Que às vezes as pessoas não percebem, e como vocês comentaram, a gente coloca a régua lá em cima, e o ser humano é assim, ele coloca a régua lá em cima e ele põe expectativa em alguns grandes líderes, que está perfeito, está tudo bem, porém, tudo na vida você tem que fasear, né? Você tem que pôr uma fase e como é que eu chego até o ponto. E muitas vezes, como vocês comentaram, pessoas comuns, seres humanos comuns que estão ao nosso redor, têm esse olhar e têm são os famosos heróis invisíveis. Então, eu acho que grande missão é realmente conectar e mudar as pessoas, né? Ninguém precisa ser aí um super herói conhecido no mundo inteiro, mas começar a mudar o olhar e mudar cada vez mais as pessoas que estão ao redor, né? Vocês passaram por 5.900, quase 6.000 projetos já ao longo desse período, dessa longa jornada, né? Eu acho que todos os projetos, sem dúvida nenhuma, são importantes e não tem aquele que é mais importante ou menos importante. Conta um pouquinho para a gente qual foi o mais marcante para vocês. Se vocês não quiserem, não precisa falar o nome de pessoas ou o nome de projeto, mas qual foi o mais marcante, né, que foi diferente, né? Não em grau de importância, mas sim que tocou mais vocês. Porque aí eu queria entrar um pouquinho para falar com essa nossa comunidade de RH aqui, a questão mais emocional, né, como as pessoas se lidam com esse tema, né? Que é um tema que também está presente na nossa vida nas organizações, né? Acho que ele vai te falar desse crescimento, né? Eu acho que sim. Primeiro, eu queria, voltando nos nossos objetivos, que é mudar o olhar, inspirar, conectar e valorizar, é exatamente o que vocês fazem, né? Dentro das empresas. Eu acho que fazer com que essas missões de cada um, né, sejam tão exponencial que possam mudar a vida deles, a vida da empresa, a vida da comunidade, é o papel que vocês fazem também. E o nosso, no caso dos projetos, não tem como contar eu vou contar vários assim, vou finalizar com um que eu acho que vocês podem levar para o dia a dia de vocês, para dentro das empresas. Porque assim, como que eu vou escolher? Tem uma gari analfabeta, que empodera 200 famílias em Porto Alegre com o Renascer da Esperança. Muita gente coloca desculpas. Quando eu formar, eu faço. Quando eu fizer o curso tal. Quando eu preciso de... Bom, essa gari analfabeta, teve filho com 12 anos de idade, uma família extremamente pobre, viu 2 crianças sendo enxotadas de uma loja. Ela olhou e falou assim, eu não posso deixar que elas passem pelo que eu passei, eu vou mudar a vida delas. Construiu o Renascer da Esperança. Outras pessoas, quando eu tiver dinheiro eu faço alguma coisa. A gente conhece uma faxineira que ganha menos de um salário mínimo por mês, mora num barracão de lona e atende 68 crianças em contraturno escolar. Precisou de dinheiro? Essa pessoa, ela precisava até, mas ela decidiu fazer a diferença. Eu tenho muitas dores, né? Minha vida é muito difícil. A gente conhece uma mãe que perdeu a filha abusada sexualmente, assassinada, enterrada dentro da própria casa dela. E ela chorou e chegou à conclusão que chorar não ia trazer a filha de volta. Ela tinha que fazer com que outras famílias não passassem pela dor que ela estava passando. Resumindo, ela criou o movimento Maria Cláudia pela Paz, onde ela leva cultura de paz nas comunidades violentas de Brasília. Um outro projeto que a gente pode aprender muito e trazer para dentro das empresas, que é a criatividade. Um professor que criou pedagogia da roda, do brinquedo, do sabão, 1.700 tecnologias sociais de como educar uma criança, que é o Tião Rocha, no Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Podemos aprender muito com o Rodrigo Baggio, do Recode. Ele era um cara muito bem sucedido e ele foi fazer um planejamento na vida dele. Como eu quero estar daqui 10 anos, mais rico ou mais feliz? E ele foi dormir e teve um sonho, onde ele via crianças pobres tendo acesso à informática e à internet. Aí ele acordou e é isso.
Eu quero ser mais rico. Sim, o problema não é o dinheiro, é o que você faz com ele. Mas eu quero ser mais rico para poder impactar a vida de pessoas. Resumindo, ele já impactou mais de 1.800.000 jovens. Então, assim, são várias histórias. Mas tem uma que eu acho que eu gosto muito dela, porque a gente pode trazer ela para dentro da empresa. Como que a gente pode trabalhar e como a gente pode mudar a vida de pessoas numa situação tão dramática, de crise financeira, emocional, tudo. Esse cara, o Joaquim Melo, ele queria mudar a vida de pessoas que moravam no lixão. Aí ele falando com um amigo, queria morar no lixão com as pessoas. Aí o amigo dele disse, ao invés de morar, por que você não tira eles de lá? Tira eles da situação. Ele, mas o que eu faço? Aí o amigo dele, não sei, a ideia é sua. Vai lá entender. Vai né? lá entender. E ele ficou observando aquela comunidade. Ficou observando e ele percebeu que por menos dinheiro que eles tinham, que era um bolsão de miserabilidade, o outro bolsão de extrema pobreza e o outro bolsão de pobreza. Por mais pobres que eles fossem, eles ainda tinham moedas. 50 centavos, R$1, eles faziam a troca. E aí eles falaram assim, mas aonde que eles gastam esse dinheiro? Eles gastavam no centro da cidade. Aí ele teve uma grande ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que esse dinheiro, pouco que seja, fique dentro da nossa comunidade. E ele foi criando pequenos microcréditos ali para que abrissem vários pequenos comércios locais e criou a moeda social, que é uma moeda que circula apenas dentro do bairro. E eles não podiam gastar fora. Resumindo, ele criou o Banco Palmas, aonde ele empoderou esse bolsão de miséria, extrema pobreza em pobreza, e ele transformou num bairro de classe média em Fortaleza. Então, por que eu queria contar essa história para a gente trazer para dentro das empresas? A gente tem dentro a maior riqueza, que é o ser humano, que é a capacidade do ser humano. Se a gente olhar para fora, soluções de fora não se adequam à comum unidade dentro da empresa. Então, se a gente ouvir ali o que aquelas pessoas estão fazendo, se a gente observar, se a gente tiver essa moeda de troca, que é o conhecimento de cada um, a gente com certeza a gente consegue transformar essas empresas, essas comunidades, não interferindo, porque isso fere, mas influenciando de dentro para fora, deixando fluir todo o conhecimento, a expertise de cada um que já está envolvido naquele projeto ou naquela empresa. Então, assim, são várias histórias que é difícil de escolher uma. Não, eu imagino que são muitas histórias, né? Eu imagino. E é interessante que essa última que você comentou, que é a questão da criatividade e do bom exemplo, como ele pôde ampliar e mudar realmente. Isso é uma transformação de sair de telespectador para um agente transformador, que foi o comecinho da nossa conversa aqui, a gente falou isso, né? E eu acho que as empresas precisam ser incentivadas e cada vez mais os colaboradores dentro da empresa precisam ser incentivados a fazer essa transformação e seguir esse bom exemplo, né? E vocês têm alguma experiência trabalhando em conjunto com uma organização, que algum projeto que vocês já estimularam a organização a fazer algo nesse sentido e promulgar mais essa questão da criatividade e de serem agentes de mudança? Sim, hoje a gente cria, hoje não, né? Há vários anos, né? A gente já criou vários programas de voluntariado, comitês de voluntariado dentro das empresas. Mas para quê? Para exercer a caridade, a solidariedade ou o voluntariado? Não, para que as pessoas possam despertar as competências que o voluntariado traz. Porque quando você é voluntário, você começa a enxergar o outro de outra forma. Você começa a entender aquele lance da empatia, de se colocar no lugar do outro dentro de uma comunidade diferente, de uma comunidade que não tenha acesso à informação, ao dinheiro, ao saneamento básico. Quando essa pessoa volta para dentro da empresa, ela volta totalmente diferente. Quando o senso de equipe no voluntariado é um senso de equipe totalmente diferente quando você proporciona dentro de uma empresa para fazer qualquer outro trabalho. Porque ali eles estão vestindo literalmente uma camisa, eles querem ajudar as pessoas.
Então, a gente trabalha com algumas competências que o voluntariado traz para dentro das empresas. Esse é o programa de mudança de cultura, você fala da cooperativa. Teve um outro projeto que é um case muito, muito bonito que a gente conseguiu, que foi no Rio Grande do Sul, que era retirar as metas da empresa. Isso é um trabalho que a gente faz há 3 anos, mudança de cultura total, mas para valorização realmente da necessidade do cliente. Então, você imagina, uma cooperativa de crédito precisa vender muitos seguros de vida, seguro de carro, precisa de vender, e sempre grandes, a maioria são vendas casadas. Então, as pessoas já estão acostumadas com isso. Só que aí é que veio a diferença. Quando a pessoa chegava com uma demanda que ela não precisava, o vendedor virava e falou assim, não, você não precisa disso, então não vou te vender. Eu estou aqui para cuidar da sua saúde financeira. E é isso que eu vou fazer. O que você deve fazer é isso, isso e isso, mas não para vender, não para mim ganhar comissão. Resumindo, eles cresceram 300%. Então, foi uma metodologia muito bacana, porque através da solidariedade, de você enxergar o outro, você se colocar no lugar do outro. Poxa, se eu fosse em algum lugar, eu não quero que o cara me vende uma coisa que eu não preciso, né? Então, isso tudo foi trabalhado pela solidariedade, pelo voluntariado. Mas nada disso é fácil, né? O primeiro ano foi muito complicado. Hoje eles estão passando... Né? Hoje está ótimo. Apesar de toda essa crise... A mudança de cultura é muito grande. Apesar de toda a crise na pandemia, eles não sentiram porque eles já estavam acostumados a ter esse olhar humano do negócio, né? E, então, eles não perderam economicamente, não perderam emocionalmente e não perderam em questão dos números da empresa, porque já estavam acostumados. Então, existem desses 5, quase 6 mil projetos, nós identificamos 3 tipos de solidariedade. O primeiro, que é o assistencialismo, que é quando as pessoas doam alimento, roupa e brinquedo para outras que não tenham. É muito importante casos extremos, como a gente está vendo agora, né? Quem tem fome tem pressa. Então, tem uma amiga nossa que fala muito de um projeto sensacional, que ela diz assim, quando alguém disser, não dê um peixe para uma família, ensina a família a pescar, diga, em rio seco não se pesca. Então, quando o rio está seco, a gente precisa de construir o lago, botar a água, botar o peixe para depois ensinar a pescar. Então, esse é o primeiro tipo de solidariedade. Mas ele não muda muito as coisas. Ele é emergencial. Ele é aquele apaga o fogo. O segundo tipo de solidariedade são os projetos sociais. Pessoas que são altruístas e dedicam a sua vida para mudar o mundo. Mas tem realmente uma pesquisa falando sobre isso, é apenas 1% da população com esse sentimento altruísta, de dedicação intensa ao outro. Agora, o terceiro tipo de solidariedade, que nós acreditamos que seja mais transformador, são as empresas que têm um impacto social, que entendam esse capitalismo consciente, que é desse novo mundo que a gente está vivendo, que chegou agora escancarando as portas, né? O que é o capitalismo consciente? É você entender que você é agente da transformação com aquilo que o seu trabalho está gerando para a comunidade. Eu sou uma vendedora de roupa, a minha empresa é uma loja de roupa. Eu estou vendendo roupa ou eu estou realmente proporcionando autoestima para o ser humano? É totalmente diferente, por mais que pareça ser igual. É a mesma loja, pode ter até a mesma marca, mas é totalmente diferente. Porque aquilo ali que a pessoa está colocando a energia dela é para transformar o outro, né? Então, nós acreditamos que as empresas elas têm uma ferramenta de transformação social na palma da mão gigantesca. Na hora que elas tirarem da parede a missão, propósito e visão e colocarem na prática. Na hora que os colaboradores vestirem a camisa com orgulho da empresa. Mas como que eu faço para o meu colaborador vestir a minha camisa com orgulho? Será que ele entende a causa? Será que ele está realmente envolvido? Vamos levar ele para vamos ver como que ele se sai num comitê de voluntariado, num programa de voluntariado. Vamos ver se ele realmente tem a empatia. E assim ir despertando, porque todos nós temos o bem dentro da gente. Não tem ninguém santinho e não tem ninguém mauzão na história. Todos nós temos o bem e o mal dentro da gente. O caminho que a gente escolhe seguir é que diferencia. Se todos nós temos o bem dentro da gente, a gente pode potencializá-lo para transformação.
né? Então, a gente acredita muito nisso. Não, é fantástico. E um pouco do que você comentou, que tá ligado vestir o sapato do outro, né? Então, quando você começa a vestir o sapato do outro, né, e você começa a também entender que você desperta as competências das pessoas, vestindo o sapato do outro, você começa a mobilizar por uma causa comum, que eu acho que esse é o grande propósito, né? Que as empresas, uma comunidade ou um projeto, eles têm um propósito comum, né, talvez focado no item 2 que você comentou, dos projetos sociais, mas que eles têm um senso comum, que às vezes, dentro da organização, o senso de equipe não tem um interesse comum, tem um interesse mais individualizado. E isso leva, às vezes, a não estar engajado nas causas sociais ou no voluntariado que, às vezes, a empresa quer colocar dentro forçar talvez isso tem que ser feito algo com naturalidade, né? Sim. E eu acho que quando eu ouço vocês falando, eu acho que todos esses projetos e a questão de você começar a despertar nas pessoas também acaba criando um vínculo com as pessoas, principalmente quando vocês visitam esses projetos, né? E tem até 2 projetos que vocês já estão no site de vocês, que estão relacionados aqui em Sorocaba. Um é o APADAS e o outro é a Associação Educacional de Santa Rita, né? Como é que é essa questão, lidar com essa questão emocional, né, com os projetos? Porque a gente chega num limite, às vezes, como ser humano, né? Tudo tem um limite, né? E às vezes você tem que, como a gente já falou, às vezes você tem que falar, olha, até aqui eu cheguei, daqui para frente eu não consigo mais, você precisa desligar ali aquele projeto e ligar no outro projeto. Como é que fica essa relação emocional, né? É o mais difícil. Não é fácil. Não. Muitas pessoas perguntam qual que é a maior dificuldade, né? Nós não temos nenhuma instituição por trás, nós não temos nenhum patrocínio, vínculo político, religioso, então a gente não tem rótulo. Isso é extremamente difícil. Viver na estrada, nós moramos 7 anos numa barraca de lona em cima do carro, 2 anos em um camper, que é uma casinha em cima de uma caminhonete de 6 metros quadrados. É o tamanho do banheiro. Hoje vocês vão no banheiro e vão lembrar da gente. Hoje a gente mora no motorhome, então é extremamente difícil. Nos manter como relação, como relacionamento, um casal dentro de um carro, é extremamente difícil. Quem está na quarentena reclamando, isolamento, distanciamento, nós moramos dentro de um carro, então isso é extremamente difícil. Mas eu acho que a maior dificuldade é emocional, porque a gente não vê na televisão as coisas ruins, a gente sente na pele. A gente está ali com aquela criança que é abusada sexualmente pelos pais, que está ali no meu celular, no meu WhatsApp pedindo socorro. Não é na televisão. A gente está ali com aquela família que mora num barraco de lona, a gente está ali no sertão, que a família come só palma com farinha, a gente está ali nas palafitas, a gente está ali com o esgoto passando na porta. Isso é extremamente difícil. E você não conseguir ajudar, abraçar o mundo inteiro, para algumas pessoas pode acabar sendo frustrante. Para nós, no início, foi muito difícil, mas nós entendemos que a vida realmente é feita de escolhas e essas escolhas, elas não são baseadas no nosso desejo. A gente não faz isso, tipo, a Yara e o Eduardo vão ajudar porque nós super gostamos daquele projeto, identificamos. Não. A gente fez assim, o que nós temos de melhor hoje? O que nós podemos ajudar com toda força hoje? Não pensando no passado e não pensando no futuro. É aquela questão da presença, o que é muito difícil para as pessoas. É muito fácil de falar e difícil de vivenciar. Mas esse total estado de presença, o que eu posso fazer agora por você, é o que é a metodologia. Então, o que a gente faz? Você não fica preso, fica pegado no passado com ansiedade do futuro, aí não adianta. Então, como que nós ajudamos os projetos? O processo de seleção. Quando alguma empresa quer nos ajudar, primeiro a gente vê qual que é a causa da empresa. É meio ambiente, é animal, é criança, é idoso, é educação, é música. O que pulsa ali dentro, independente de qual ramo da empresa, qual ramo econômico. Mas qual que é a causa dela? Depois identificado, o principal
é a região. Porque a gente acredita que é possível mudar o mundo, mas não é possível mudar o planeta Terra. Nós podemos mudar o mundo das pessoas que passam pelo nosso caminho. Quer mudar o mundo, faz o mais difícil. Mude a si mesmo, sua casa, sua empresa, rua, bairro, cidade, estado, país. Quem sabe juntos a gente consegue mudar o planeta Terra. Mas o mais difícil é fazer essa ressonância do bem. Então a gente vai escolhendo quem vai apoiar quem através dessa ressonância. Quem está mais perto? Porque às vezes as pessoas querem ajudar o próximo que está longe, já viu? Vou ajudar o próximo, mas o próximo está longe. A gente tem que ajudar o próximo que está próximo. Enquanto nós tentarmos fortalecer lá longe, para a gente tirar a consciência, passar uma borracha na consciência, a gente não vai conseguir mudar muitas coisas. A gente precisa de organizar a nossa casa primeiro, né? A nossa casa é a nossa empresa, é a nossa família, a nossa rua, e o que a gente fala de comunidade, e as pessoas falam, comunidade é favela e tal. Não, é comum unidade. Você está inserido numa comum unidade? A sua empresa é uma comum unidade? É a mesma coisa de seguidores, né? Muitas pessoas têm seguidores. Mas será que as pessoas têm comunidade? Aquelas pessoas que vestem a camisa mesmo, falam assim, cara, tamo junto. Não só nas coisas boas, mas nas coisas mais ou menos também. Né? Nisso aí tem vários exemplos, porque a gente faz muita curadoria para empresas, para programas de TVs, né? E nós fizemos para uma empresa e ela tinha um instituto dentro da empresa que ajudava muito fora. Ajudava outras instituições fora, né, na instituto. E ela começou, no trabalho que nós temos, ela começou a ajudar internamente. Né? É uma empresa com 15 mil colaboradores. Com 15 mil colaboradores, eles começaram a fazer aquela brincadeira, né? Aquele programa que tem Lar Doce Lar do Luciano. Eles começaram a fazer dentro da empresa com os colaboradores que tinham menores condições. Então, de tempo em tempo, eles ajudam e reformam, ou constroem, compram terreno, quer dizer, começaram a fazer internamente. O grande problema é que, internamente, às vezes não gera o marketing para fora, de responsabilidade social, uma série de coisas, mas gera engajamento, gera motivação, né? Insere uma conexão de colaboradores. Então, é uma mudança mesmo de propósito interno, né? Exatamente, eu imagino, né? E também eu acredito que dentro desse propósito de vocês e dessa missão, vocês também precisam ter algum órgão apoiador para poder escolher, ou não sei se essa é a palavra adequada, escolher o projeto ou se conectar com o projeto. Acho que a palavra mais adequada é se conectar com o projeto, né? Essa avaliação, né? Como é que é a dinâmica disso, né? As pessoas, os projetos, os líderes se cadastram, é feita uma avaliação desses projetos, vocês têm algum apoio, algum parceiro jurídico que orientam vocês para entender a idoneidade dos projetos, porque no Brasil a gente tem muitas coisas acontecendo. Como é que vocês lidam com essa parte mais jurídica, que é algo, como vocês mesmos comentaram, vocês são uma empresa, né? É algo que está no dia a dia nosso, e a gente precisa tomar cuidado, às vezes até com alguma ajuda, com alguma fala, principalmente no âmbito, né, em que as empresas atuam e no âmbito que vocês atuam, né? Como é que é essa dinâmica? A experiência. A gente faz a nossa metodologia, assim, uma metodologia muito humana. Então, a nossa área jurídica nada mais é do que as próprias pessoas da cidade. Porque quando a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar de um projeto que chama Observatório Social. O Observatório Social, ele é uma fiscalização fiscalização voluntária das pessoas ali da comunidade, daquela cidade, com aquilo que está acontecendo na prefeitura. Então, assim, nada melhor para fiscalizar do que os próprios cidadãos, né? Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Quando as pessoas nos indicam, a gente conecta com pessoas daquela cidade para que aquelas pessoas possam identificar o que é o projeto, como ele funciona, se eles são idôneos, porque muitas coisas acontecem também na área jurídica, é que, principalmente para fazer projetos,
que a pessoa está ali tão fazedora, está tão fazendo, que ela nem tá preocupada, ocupando seu tempo antes mesmo, com a burocracia. Então, até precisa de alguém para vir junto. Olha, você está vendo que você está fazendo errado? Nossa, não estou. Então, bom, você pode me ajudar? Então, a nossa área jurídica nada mais é do que as próprias pessoas que vão lá, veem o que está acontecendo. Se tiver errado, não tem julgamento, mas tem orientação para poder consertar. Então, é uma forma muito simples e muito genuína. Não, fantástico, fantástico. Acho que tá perfeito. E eu acho que durante essa jornada, que é uma jornada linda que vocês têm, né, vocês tiveram muitos êxitos, né, e muitos desafios, né? Qual foi o maior desafio que vocês viram pela frente? Né? Não sei, foi um desafio financeiro, foi um desafio de entendimento da outra parte, foi um desafio de escolher o projeto, né? Qual foi? O que você passa? Porque isso acontece dentro das organizações, né? Eu sou líder dentro de uma organização grande, que às vezes você precisa fazer escolhas, e como você comentou, você tem que fazer escolha, e tem um grande desafio nisso, né? Às vezes, né? Como é que é esse desafio para vocês, o maior desafio de vocês? Eu acho que tem um desafio que eu gosto de contar, porque ele é muito... Aconteceu conosco, mas acontece com todo mundo e acontece com as empresas direto, né? E principalmente agora está acontecendo. Nós começamos o estado do Mato Grosso, a gente entrou por Rondônia, mas nós iríamos começar por cima, que era quase na divisa do Pará. Então, passamos por Cuiabá para ir para a Alta Floresta. Chegando em Cuiabá, nós não conhecíamos ninguém e nosso dinheiro tinha acabado. E a luz do combustível do carro acendeu. E a gente não sabia o que fazer, sem conhecer ninguém, sem nenhum parceiro para nos ajudar. E nós íamos rodar mais de 800 quilômetros. Como que nós íamos fazer? Aí nós paramos, vocês podem encarar como uma forma de meditação, com uma pausa, cada um entende de uma forma. Nós paramos para comer um lanche, para dar uma respirada e pensar como nós íamos resolver esse problema. Então, lá, comendo esse lanche, vem uma moto velhinha, caindo aos pedaços, para na nossa frente. Desce um senhorzinho magrinho, com uma cara de sofrido, vem na minha janela, bota a mão assim e a outra mão assim, ó, e fala assim: meus filhos, eu conheço a história de vocês. Quando eu vi, eu virei para minha véia e falei: tá vendo? Nós somos pobres, a gente mora num barraco, nós não tivemos opção. Esses dois largaram tudo para morar numa barraca para tirar a gente do barraco. Um dia eu vou encontrar com eles. Ainda bem, meus filhos, que foi hoje. Eu acabei de receber. Tá aqui, R$100. Aquele senhor não estava dando pouquinho que ele tinha. Ele estava dando tudo o que ele tinha. Ele tinha acabado de receber. Por acreditar na nossa causa. O Dudu começou a chorar, eu chorando, ele chorando. Eu olhei para a mãozinha dele, eu não me sentia digna de aceitar. Eu não posso. O senhor tem que ajudar o próximo que está próximo. Aí ele até brincou, mas mais próximo do que isso, você está do meu lado. Não, é algum projeto. Você precisa criar conexões, mas conexões perto da casa do senhor. Aí ele, não conheço ninguém, não conheço, a gente conversou, ele, tem um asilo. Doa para o asilo. Assim o senhor vai dar sentido à nossa causa, à nossa camisa. Aí ele olhou e falou assim: eu nunca imaginei que isso acontecesse na minha vida. Mas eu vou fazer isso. Só que olha dentro dos meus olhos e me promete que vocês não vão parar. A gente estava parado. A gente estava sem combustível. Tanto físico para o carro, como combustível emocional para continuar. Sem apoiador nenhum, sem conhecer ninguém, a gente queria era parar o nosso projeto, literalmente. Eu tirei força do fundo do meu útero, né? Olhei para ele e falei assim: pode ir tranquilo, tá tudo bem. Eu prometo que nós não vamos parar. Ele virou as costas, montou na motinha dele e foi embora. Nós ficamos destruídos no carro. Que doideira é essa? Você nega receber ajuda na hora que você mais está precisando. Que causa, que camisa é essa que você veste, que você nega receber para você, para ajudar alguém lá na frente que você não conhece e não vai ficar sabendo que foi você que ajudou. Eu tomo muita água, o nosso galão de 20 litros d'água também tinha acabado.
E a gente tinha só umas moedinhas do lado da marcha. Eu virei pro Dudu e falei assim, vamos ali na esquina, no posto, numa loja de conveniência. Eu preciso de água. Eu preciso sair daqui, eu preciso respirar. Tava engasgado, né? E a gente foi chorando. Chegou lá na esquina, virando um galão no outro. Vem um cara e bate nas costas do Dudu. Papá, vocês vão abastecer? Aí a gente nem olhou. Não. Papá, vocês vão abastecer? Aí o Dudu olhou. Não, a gente só veio comprar água. Aí ele disse, eu sou o dono do posto. Isso é o que eu tenho de melhor para dar para vocês. Aí o Dudu olhou. O tanque está vazio. A luz do combustível está acesa. Aí ele falou, eu não estou perguntando. O que eu estou fazendo é para vocês não pararem. Exatamente aquilo que aquele senhor tinha falado em questão de 15 minutos. Qual que é a mensagem? Quando você tem uma causa, quando você tem uma camisa, quando você acredita verdadeiramente no que você faz, no que sua empresa faz, o universo conspira e tudo dá certo. Tanto o combustível material quanto o combustível emocional, que às vezes dá vontade da gente parar mesmo em todas as situações. Mas a gente não pode parar, porque só nós podemos fazer aquilo que nós fazemos. Só vocês podem fazer aquilo que vocês fazem. A gente é único. Não que a gente seja melhor ou insubstituível. Ninguém é insubstituível, mas nós somos únicos. Então a gente precisa de tirar esse combustível, essa força, né? Esse combustível de dentro da gente para a gente continuar às vezes. E quando aquele cara disse, isso é o que eu tenho de melhor, nós lembramos de uma vivência em São Paulo, que era uma educadora que ia trabalhar todo dia pelo mesmo caminho, e todo dia tinha crianças na rua pedindo dinheiro. E todo dia ela dava moedinha. Até que um dia uma criança fez assim, o que você tem para me dar? Aí ela pegou a moedinha, colocou na mão da criança e tirou. Falou assim, essa criança não me pediu dinheiro. Ela perguntou o que eu tenho para dar. Eu sou educadora, eu tenho educação. Resumindo, ela criou a Monte Azul e hoje atende mais de 4.000 famílias em São Paulo. Então, essa história eu queria contar para vocês o que vocês têm para dar para o mundo. O que vocês têm de melhor? O que esses colaboradores, vocês têm uma ferramenta na palma da mão que são humano, né? Os recursos materiais, eles sempre serão limitados. Teve uma vez que a gente estava dando uma entrevista para o Globo News no Em Pauta. Em Pauta, economia e política. E aí a entrevistadora perguntou, como vocês estão superando a crise? Ou qual delas? Que crise? Não, a crise financeira, econômica, o recurso, o dinheiro é um recurso limitado. Por quê? Porque mesmo que você consiga, você sempre vai querer mais, mas nunca vai conseguir chegar, estou bem. Agora, o recurso que a gente utiliza é humano. Esse é ilimitado. O que tem dentro do coração das pessoas é ilimitado. Essa força, ela é ilimitada. Então, eu acho que essa mensagem que eu queria deixar para vocês, que apesar de ser o maior desafio para nós, o desafio material, né, também é o nosso combustível para a gente continuar. A gente sempre lembra dessa história, o combustível material e o emocional, para a gente continuar a nossa jornada. Tem sempre que lembrar que para ter um CNPJ precisa de vários CPFs, que sem esses CPFs todos trabalhando não existe CNPJ. E vocês estão com a ferramenta na mão que são os CPFs, né? Lá de dentro. Exato. Não, exatamente. Né? E eu acho que essa história, esse desafio que você coloca, né, nos remete a uma questão de começar, né, do recomeço, né, de você ter a coragem de recomeçar, né, e que o recurso do ser humano, ele tem uma disponibilidade muito maior, porque às vezes os recursos materiais, eles são finitos. O recurso humano, se ele bem administrado, ele tem uma longevidade maior, né? E quando a gente fala de longevidade, nos remete a tempo, né? E tem uma passagem de vocês, que vocês citam numa palestra e no vídeo de vocês fazem uma citação relacionada a um poema do Carlos Drummond de Andrade. Esse poema, ele fala que
Esse poema ele conta que alguém teve a ideia um dia de fatiar o tempo em 12 meses, né? E aí industrializou a esperança e o cansaço, vocês comentam isso, né? E que aí veio o milagre da renovação. Então, que é sempre no dia 1º de janeiro eu vou fazer regime, eu vou fazer isso, vou começar academia, eu vou fazer isso, né? Sempre no dia 1º, né? E essa renovação, no dia 1º de cada ano, é onde tudo começa outra vez, né? Então, é isso, esse é o tema, né? Como é que vocês transmitem, né? E ficou muito claro nesse exemplo que vocês deram do desafio, como é que vocês transmitem essa coragem do recomeço, de recomeçar para as pessoas, né? Como é que vocês incentivam e transmitem essa coragem para as pessoas? Como eu estou aqui, vocês estão falando, e eu estou pensando como é que eu posso levar isso para dentro da minha organização e amanhã já começar a mover alguma coisa, já estou incomodado aqui, e quantas coisas que eu posso fazer que ainda não fiz, né? Como é que vocês criam essa coragem, né? Você sabe o que significa... Você sabe o que significa a palavra coragem em latim? Coragem vem da raiz cor, actium. Agir com o coração. Fazer aquilo que o coração manda, sem racionalizar tanto. Quantas vezes a gente deixa para depois? Esse lance de fatiar o tempo foi genial, porque... Nossa, chega dezembro, tá todo mundo cansado, já viu, né? Nossa, tô morto. Nossa, aí janeiro, ano que vem vai ser maravilhoso, né? Então, renovar essa esperança nada mais é do que agir com o coração, fazer aquilo que o coração manda. A gente ouve muito das pessoas. Aonde foi que eu me perdi? Aonde foi que eu me perdi? Porque quando a gente é criança, é jovem, a gente quer mudar o mundo. A gente quer fazer algo incrível. Acredita nas pessoas. A gente acreditar de dar crédito. A gente acredita nas pessoas. A gente não tem essa maldade de julgamento, né? E aí, de repente, a gente acaba caindo num ciclo vicioso que acaba mudando completamente os nossos comportamentos. E a gente acaba mudando e esquecendo daquela criança lá atrás que queria fazer algo grandioso. Né? Então, eu acho que a gente não pode se perder nesse caminho. Resgatar essa criança que a gente fala, essa criança que... Aonde está a criança que mora na gente, né? Aonde que está aquela vontade de fazer algo por alguém, aquela vontade de mudar o mundo? E como eu disse, mudar o mundo não é o planeta Terra, mas o mundo das pessoas que passam pelo nosso caminho. Eu tenho um TED... Você falou durante anos, né? Das empresas ser mais humanas, né? E nós estamos vivendo isso. Quem não estava preparado agora teve que fazer, né? Exatamente. Porque as empresas tiveram que ser mais humanas. Né? O grande legado dessa pandemia será a solidariedade. Isso é fato. Mas tem um TED Talk, que nós temos 2 TEDs. Um chama Como 2 Perguntas Podem Mudar o Mundo e o outro TED, E se você morresse hoje? É uma pergunta muito forte. Aí eu fiz esse TED baseado nela, porque eu vivo a minha vida pensando na minha morte. Não como algo fúnebre, mas é sério que eu penso nisso. Se eu morrer hoje, cara, será que eu fiz tudo o que eu poderia fazer para ajudar as pessoas que passaram pelo meu caminho? Ou será que eu fiz só um pouquinho? Tem uma música do Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos, que diz muito isso, que é assim, ó, e já chegou o dia da paz, se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. Será que a gente está fazendo tudo o que pode para ajudar as pessoas? Ou será que a gente está fazendo algo bem superficial, só um pouquinho? Então, eu faço essa pergunta assim, diariamente, para que a gente possa tentar fazer o nosso melhor. E a cada dia. Eu acho que essa é a renovação da esperança, não esperando chegar ao final do ano, não esperando chegar ao final da pandemia, mas o que eu posso fazer hoje, com as ferramentas que eu tenho agora. Tem uma enfermeira australiana que ela fez uma pesquisa com doentes terminais e ela fez a seguinte pergunta: do que você se arrepende na vida? E a grande surpresa dela é que as pessoas não se arrependiam por aquilo que tinham feito,
se arrependiam por aquilo que não tinham feito. Será que a gente deixou de ajudar alguém na nossa empresa verdadeiramente? Será que a gente deixou de da possibilidade de mudar o mundo de alguém? E sabe? O mundo, às vezes, é uma palavra. Né? O mundo, às vezes, é isso, é um detalhe, né? Você pode mudar a vida de uma pessoa através de um detalhe. Como foi aquela história do salvar a minha vida, daquele garoto que eu contei no início? Um detalhe. Teve uma outra história para nós, uma história marcante de um projeto. O cara estava preso. Imagina uma pessoa rotulada como uma pessoa ruim, mas ruim. Tinha matado uma outra pessoa, assassino, traficante, foi preso. E um dia uma pessoa virou para ele e disse assim, qual é o seu nome? Aí ele, Cachorrão. Aí ela, não, isso é seu apelido, eu quero saber o seu nome. Ele se assustou porque ninguém queria saber quem ele era. Ele era o traficante, o assassino, mas ele verbalizou, Cléovis. Quando ele disse o nome, essa mulher deu um abraço e um beijo no rosto dele. Detalhe. Perguntou o nome, deu um abraço e um beijo no rosto. Só isso. Diz ele que desmontou naquele momento e ele foi lembrando da vida dele. E ele lembrou que o sonho da vida dele, a gente tem um monte de sonho, né? Meu sonho é ter um carro, casa, moto, uma lancha. O sonho da vida dele era ter piolho para a mãe dele fazer um carinho na cabeça dele porque ninguém tinha feito. E foi lembrando tudo de ruim que as pessoas fizeram com ele e tudo de ruim que ele fez com as pessoas, que ele sabia o que ele era. Mas ele chegou a uma conclusão. Eu sou inteligente, só que eu estou usando a minha inteligência para o mal. A partir daquele momento, ele decidiu usar a inteligência dele para o bem. Resumindo, por causa de perguntar o nome, um abraço e um rosto, há 20 anos ele atende 125 crianças na cidade de Sorriso, em Mato Grosso, com aulas de yoga, meditação, artesanato, reforço escolar. Então, assim, a gente pode mudar o mundo das pessoas com atos que às vezes a gente acha que pode ser pequeno, mas são atos grandiosos. Sem dúvida nenhuma, excelente colocação. E você falou de um legado, né? E como a gente vai deixando os legados, e às vezes o legado que a gente quer deixar num projeto ou dentro de uma organização, a gente, de novo, usando a palavra de vocês, coloca a régua tão alta e parece que nunca chega, né? O que é esse legado? De repente, o legado é você compartilhar, você abraçar, você entender, você ouvir, você dar um mínimo, é o pouco, mas é o pouco compartilhado com as pessoas, que foi um pouquinho o início da nossa conversa, né? Qual que é o legado final que cada um quer deixar? Eu acho que, no caso de vocês, está muito claro qual é o propósito, né? E o legado que vocês imaginam. Falando um pouco nisso, como que está, então, agora, né, que as empresas tiveram que se humanizar rapidamente, né, e tiveram que mudar rapidamente para o outro lado, né? E eu acho que vai ter que cuidar um pouquinho mais na agenda das empresas, um tema que é saúde mental, que antes não estava na agenda das empresas, né? Estava só a saúde física. Eu tenho lá os planos de saúde que cuidam da saúde física das pessoas, mas eu não tenho nada voltado para a saúde mental, né? E que afetou muito as pessoas nesses 4, quase 5 meses de pandemia e que a gente teve que ter um isolamento social. Como que vocês estão nesse isolamento social sem poder estar? Quais são os planos de vocês que foram talvez redesenhados para 2020, que vocês deviam ter um planejamento? E conectando com isso, que a gente está quase no final do nosso tempo, como foi essa ideia de criar esse mapa, né? Que vocês desenham e a partir daí começam a compartilhar com todo mundo, né? Bacana. Só antes, complementando do legado que você falou, recentemente agora um empresário queria construir um grande legado, né? Ele queria fazer um instituto, era uma coisa grande, pediu a nossa ajuda, né? E aí a gente conversando, falou assim, mas para quê, né? Ah, não, eu quero ter um nome, né, da família e tal. Falei assim, mas o que você tem de melhor hoje? E nesse momento o celular dele tocou e tal, né? Tinha uma pessoa que estava pedindo ajuda para ele, para ajudar um hospital que estava precisando de material, né? Nesse momento de pandemia, né? E aí ele falou, não sei, mas eu quero construir com a educação. Então eu falei, talvez o seu grande
sua grande causa, o seu grande legado, seja a sua rede de relacionamento. Essa pessoa que está te pedindo alguma coisa, você com certeza tem uma rede aí no seu WhatsApp que você pode ajudar e às vezes você não precisa de construir um instituto, alguma coisa grande que vai levar o nome da sua empresa, da sua família. Então, às vezes, são detalhes que às vezes a gente não está acostumado, né, a pensar e que pode resolver o problema. Finalizando a história, esse pedido de ajuda era uma cadeira especial que custava R$20 mil. E quando a gente virou e falou assim, o que você tem de melhor, né? A rede de relacionamento. Joga em um grupo de WhatsApp, vamos ver se a gente consegue. Em 4 minutos, nós conseguimos 2 cadeiras. Então, assim, a rede de relacionamento é o superpoder que todas as pessoas têm hoje, né? Que acaba sendo isso, né? O que nós nunca tivemos uma geração tão digital, tão conectada. Então, hoje o superpoder não é uma capa, não é um laço da Mulher Maravilha, não é um martelo do Thor, mas sim a rede de relacionamento, sem dúvida. Quanto à herança e legado, a gente fala muito sobre isso, e vou voltar, se você morresse hoje, você vai deixar uma herança material ou um legado para a humanidade, né? Você vai deixar algo para a sua família, para os seus filhos, ou algo realmente para a humanidade, para essa família. Se todos nós estamos numa casa só, que é o planeta Terra, todos nós que estamos aqui dentro é uma família só. Isso é extremamente importante. Essa visão ampla de família, não só a biológica, mas também a família humana. E você falando sobre essa pandemia, né, o que nós fizemos. Me lembra de contar sobre uma história da Amazônia, eu quero finalizar com ela, que fala muito sobre isso. E aqui agora, na pandemia, o que aconteceu? Nós somos de linha de frente, né? Nós somos de pegar e fazer, nós estamos nas comunidades violentas. A gente já teve fuzil na cara por traficante, fuzil na cara por policial, a gente já passou por tudo junto com as pessoas. E a gente permeia por todos esses mundos. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo palestra para um grupo de unicórnios, a gente também está ali na comunidade de extrema pobreza, no meio do lixão. Então a gente permeia, a gente é muito de coração. Quando começou a pandemia, eu adoeci e a gente teve que ficar em isolamento. E aquilo ali, emocionalmente, eu fui no fundo do meu poço. E, meu Deus, eu tenho que estar lá junto com as pessoas, eu tenho que ajudar as pessoas e tal. E aí eu fiquei uns 2 dias com a saúde mental muito abalada. Quando eu cheguei no fundo do meu poço, eu vi que tinha uma mola, né? Eu pensei assim, eu preciso transformar isso em ação. Como nós podemos fazer? Nossa agenda, esse ano nós estamos celebrando 10 anos de projeto, nós estávamos até dia 21 de dezembro com a agenda lotada, sem sábado, domingo e feriado. Era direto eventos no Brasil todo. Era uma jornada por todos os estados. E agora, o que a gente faz digitalmente? Bom, hoje nós estamos participando de um desafio que é mobilizar 10 milhões de jovens para ajudar 10 milhões de famílias. Se a gente estivesse na estrada, com esse tempo de logística, a gente não conseguiria atingir em tão pouco tempo um volume tão grande de pessoas. Então, esse momento de você se permitir chegar no fundo do poço, para encontrar lá essa força, para voltar a impactar cada vez mais pessoas, é extremamente importante. A gente sabe que não é fácil, mas é necessário. Não é fácil, mas quando você tem já definido realmente um propósito para a sua vida, o nosso propósito é realmente impactar a vida de outras pessoas, isso fica mais claro, não fica mais fácil, fica menos difícil, né? Então, hoje o nosso trabalho está sendo esse, e nós temos a meta até o final de julho, a gente atender 10 milhões de famílias, o que é algo muito grandioso para quem estava fazendo esse na linha de frente lá, e na estrada a gente não iria conseguir certamente isso. E eu acho que, para complementar, é uma história que a gente viveu na Amazônia. Nós estávamos indo de Manaus para Porto Velho e lá não tem estrada. Era no meio da floresta, tem estrada, né? Que é uma BR fechada há mais de 40 anos, agora que eles estão reformando lá. E aí a gente procurou um grupo de jipeiros e eles falaram, vocês têm arma de fogo? A gente, não.
Eles, spray de pimenta? Não. Telefone via satélite? Não. Prancha, guincho, e foi falando tudo de coisas e a gente não tinha nada. Aí eles botaram a mão, o que vocês vão fazer lá? Aí a gente olhou e falou assim, cara, quando você tem uma causa, quando você tem uma camisa, você não vai esperar o momento ideal, você vai pegar e fazer. Então, nós vamos. Eles, então tá, eu vou dar 5 dias para vocês chegarem ao Humaitá. Se vocês não chegarem em 5 dias, nós vamos resgatar vocês. Aquele resgatar ficou na minha cabeça, resgatar. Fomos. 120 pontes de madeira, um lugar muito difícil, muita lama, muito buraco. Não é diferente do que vocês enfrentam dentro das empresas. Vocês também têm muitas pontes para passar, construir, muito buraco, muita lama que tem que passar. Faz total sentido. Faz total sentido a analogia. E aí, antes de pegar o pior trecho, que não era esse que a gente já tinha passado, eu tinha que... Essa história da ponte é muito legal, porque para passar, eu tinha que descer, eu tinha que olhar, às vezes a gente tinha que consertar a ponte para depois passar o carro. E aí eu tinha que dar uns pulinhos na ponte para ver se aguentava. Eu peso 70 quilos, o carro pesa 1 tonelada. Que sentido tinha eu ficar fazendo aqui? Mas eram as ferramentas, era o acreditar, era a esperança que ia dar certo. E deu certo. Mas não teve um determinado lugar que tinha uma comunidade de 20 famílias, antes de pegar o trecho de total isolamento, que você fica sem celular nem nada, não pega nada, no meio da floresta mesmo. Era essa comunidade, chama Igapoaçu, um lugar muito bonito, floresta amazônica, rio, tucuxis, aqueles botos pulando, e o nascer do sol. Vocês também têm vários nascer do sol por dia, tem vários lugares bonitos por dia, mas enfim. E aí eu fui fotografar. De repente eu sinto algo do meu lado. Quando eu olho, era um garoto de uns 14 anos. De bermudinha, sem camisa, com uma toalha no ombro, um sabonete na mão, tipo, voa, tia, que eu quero tomar banho. E eu não dei ideia para esse menino. Sabe quando você às vezes também menospreza aquele seu colaborador, acha que ele não tem nada para falar? Eu olhei e disse, opa, bom, continuei fotografando. Aí ele viu que eu não ia sair, puxou a conversa. Insistente. Vocês moram ali? Aí moramos. Era a barraca de lona que o Dudu estava desmontando. Aí ele fez a pergunta cruel. O que vocês fazem? Ai. A nossa família não entendia, os nossos amigos não entendiam, ninguém que a gente contava entendia. Eu pensei, um garoto de 14 anos no meio da floresta amazônica também não vai entender. Eu vou resumir para ele. Nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, vendemos tudo que a gente tinha e embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. Aí a gente distribui essas informações gratuitamente para outras pessoas se inspirarem e também mudarem o mundo ao seu redor. Ponto. Ele não ia entender mesmo, né? Santa ignorância minha. Esse menino olhou dentro dos meus olhos e disse assim, bom, se informação é o bem mais precioso que o ser humano tem, e se vocês distribuem essa informação do bem gratuitamente, então vocês distribuem tesouros. Uau! Eu nunca imaginei que alguém pudesse resumir o nosso trabalho como distribuindo tesouros. Aí eu comecei a chorar, abracei ele, fiquei agarradinha com ele uns segundos, ele me tirou, continuou olhando firme nos meus olhos e completou. Eu não conheço ninguém tão rico como vocês. Eu tinha acabado de falar para ele que a gente tinha vendido tudo, doado tudo e fazia um projeto voluntário. Ele disse que não conhecia ninguém tão rico como nós. Essa vivência a gente traz ela diariamente com a gente. Quais são os tesouros que a gente está distribuindo no nosso trabalho? Qual que é a riqueza que verdadeiramente vale a pena? Só os bens materiais ou utilizar deles para fazer o bem. Foi lá na Amazônia que foi nos respondido aquele questionamento lá atrás, de qual o verdadeiro sentido da vida. Hoje, pra gente, o verdadeiro sentido da nossa vida é fazer sentido em outras vidas, não só passando pela vida do outro, mas deixando uma marca, e essa marca precisa ser positiva sempre.
Por que eu quis contar essa história para vocês? Que a gente possa ouvir mais as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente possa ouvir mais esses garotos da Amazônia que de repente aparecem no nosso caminho no momento mais difícil, mais no trajeto mais desafiador. Que a gente possa ouvir essas pessoas e possa transformar a nossa vida. A partir daquele momento, lá em 2013, nós entendemos o que era o nosso trabalho, o que era a nossa missão. E foi transformador na nossa vida. Oh, excelente, eu acho que essa história sumariza muito essa analogia com a organização, né? A gente sempre tem ao nosso redor pessoas que acabam sendo mais insistentes, que às vezes entende, que às vezes não entende, mas e que às vezes para nós é mais confortável você saber que o que ele não entendeu e está tudo bem e que está errado, né? A gente acho que tem que incentivar que as pessoas realmente entendam qual é o propósito, seja ele qual for, mas que a gente consiga contribuir para a organização. Acho que essa última história de vocês foi fantástica. Nós estamos caminhando para o nosso final aqui, a gente tem 4 minutos aí, então antes de eu encerrar, queria abrir para vocês para uma última mensagem que vocês queiram falar. Super agradeço a participação de você, Yara e Eduardo, acho que foi fantástico, assim, uma experiência que vocês compartilharam para nós, excelente, e que eu realmente já me deu um clique de começar a mudar, e deixo vocês à vontade para falar um pouquinho do Faça Parte, que vocês têm 4 pilares, né, que é a parte do parceiro, como ser parceiro, voluntariado, apoiador ou caçador, né, e encerrar com a mensagem de vocês aí. E aí eu retomo e encerro nosso webinar hoje. Bom, a gente queria primeiro fazer um convite a cada um de vocês que está assistindo. Vai ter um sorteio com 3 livros sobre a nossa história. O Douglas depois vai explicar aí como é que vai funcionar. Vai ser pelo Instagram, então fica um convite, quem quiser ler sobre essas histórias fisicamente, vai ter o sorteio desses livros. E a gente quer distribuir também gratuitamente para todo mundo que está assistindo o e-book digital, para que vocês possam fazer essa leitura, e que é Caçadores de Bons Exemplos em busca de brasileiros que fazem a diferença. Então, todos nós podemos mudar tanto a nossa comunidade, quanto a nossa cidade, o estado, o nosso país. A ferramenta de transformação está na palma da nossa mão. Transformação são as pessoas. Exatamente. E a mensagem que é, gente, todas essas histórias que a gente contou, leva para a vida de vocês, para dentro das organizações. Vamos tentar, né, nesse momento tão reflexivo, não esperar de fora para dentro, como eu disse no início. Não deixar interferências que possam ferir o ser humano, mas influenciar. Né? Nós só conseguiremos sair de tudo isso que vai acontecer. Nós não estamos ainda no momento mais crítico, vai vir, né, o momento mais crítico vai ser o econômico. Então, que a gente possa estar deixando fluir dentro das organizações, das empresas, dentro dos projetos, dentro do ser humano, dentro de cada um, que a gente possa deixar fluir essa solidariedade, essa vontade de fazer o bem entre as pessoas, que a gente possa entender que aquela mensagem lá da África, que é o Ubuntu, como eu posso ser feliz se o outro está triste? Então, que a gente possa seguir juntos para construir um mundo melhor para todos e para sempre. E como frase final, eu não tenho outra frase melhor para deixar do que a que nos inspira diariamente. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Que você quer ver no mundo. Vamos ser protagonistas dessa transformação. Né? Vamos parar de ser somente telespectadores para a gente ser personagem da transformação que a gente quer. Né? Gratidão mais uma vez pelo carinho, pelo convite. Seguimos juntos. Fiquem bem. Seguimos juntos nessa jornada do bem. E quem quiser ser um caçador, manda pra gente pelas redes sociais, direct no Instagram, Facebook, ou direto também pelo site caçadoresdebonsexemplos.com.br, que nesse desafio para ajudar mais de 10 milhões de famílias, nós precisamos de pessoas, envolver 10 milhões de pessoas. Então vem com a gente. Um beijo. Gratidão. Muito obrigado.
Muito obrigado a vocês, um casal fantástico, a harmonia entre vocês e a sinceridade e a harmonia que você passou para esse grupo todo foi fantástica. A gratidão do nosso lado, agradeço muito a participação, a disponibilidade e o tempo de vocês e a todos que estiveram conosco. Nós vamos fazer o sorteio dos 3 livros, o sorteio será através da BRH, pelo Instagram, então lá quem estiver conectado e cadastrado no webinar, que for um grupo grande de pessoas, é através de lá que será feito o sorteio. Sem dúvida nenhuma, você cativou a mim como pessoa, né? Vocês cativaram a mim como pessoa por essa causa e creio que ao grupo também. Então, agradeço de novo, gratidão, fiquem bem, fiquem seguros e fecho agradecendo os nossos patrocinadores novamente da BRH, que é a C. Camargo Cancer Center, ou Consiga Mais, Lee H. Harrison, HealthBeat, ProPay e Univirs. Muito obrigado a todos, fiquem bem, bom descanso, feliz jornada, que vocês continuem sendo esse exemplo para a humanidade. Muito obrigado a todos. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento. ABRH São Paulo. Conhecimento e